Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar sobre a moral egípcia. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Rumo a 3K para mais, eu sou Melissa. E vou ler um pouco do O Antigo Egito. Vou falar de uma tal de Maat. Essa Maat é a moral básica dos egípcios. É quase impossível traduzir a palavra com exatidão, mas ela envolvia uma combinação de ideias como ordem, verdade, justiça e retidão. Quando eu vi isso, eu estranhei bastante, sabe? Eu sou Melissa e eu sou neurodivergente, eu sou autista, superdotada. Enfim, eu tenho um espírito crítico, assim, um pouco forte, né? E eu nunca vi os egípcios como seres desse tipo de moral, sabe? De verdade, justiça e retidão. Ordem, sim. Muito organizados, né? Fizeram coisas extraordinárias, até que não conseguimos explicar, né? Agora, verdade, justiça, retidão, realmente fiquei surpresa com isso. Isso é o que permeava a cabeça deles, né? Que, olha, nós somos um povo da verdade, nós somos um povo justo, nós somos um povo reto. Considerava-se Maat uma qualidade, não dos homens, mas do mundo, infundida neste pelos deuses no momento da criação. Aqui a impressão que dá é o oposto da historinha do Éden, né? Porque na história do Éden é o seguinte: nós temos uma terra, um mundo perfeito ali, né? Um mundo ideal criado por Deus, sem pecado. Porque é gerenciado por Deus, pela vontade de Deus. E aí tem o pecado. E eu sempre vejo cair uma maldição, né? Sim, Deus fala sobre a maldição, maldição sobre a mulher e sobre o homem, a maldição sobre a terra. E eu vejo que, vamos colocar assim, se for colocar a moral como isso aqui que ele falou, verdade, justiça, retidão e ordem, então isso se quebra, né? E aí nós passamos a viver no caos, tentando lidar com esse caos com a lógica, com o raciocínio, né? E buscando e nunca encontrando. É isso que eu não sei se foi ontem, eu acho que foi ontem, ou noite, enfim, tem um dia isso, ou 2 no máximo, em que eu estava pensando sobre isso, essa busca incessante por uma dracma, através da lógica, do raciocínio, e parece que a gente nunca encontra. Essa dracma são as coisas mais simples da vida.
E são essas mesmas que nos faltam muitas vezes, que é a paz, a felicidade, o amor, a dignidade, o respeito, a justiça, sabe? Aqui não se fala disso, não se fala de um mundo quebrado, mas que eles, os egípcios, acreditavam que eles ganharam essa moral na criação do mundo e ela continua sempre igual, quer dizer, eles sempre continuam retos, justos, organizados, verdadeiros, ou seja, eu acho que eles se consideravam, é como Jesus dizia, né, hipócritas, vocês se consideram muito bons, né, vocês se consideram muito, eles se consideravam realmente retos, né. Incrível, né? Vou ler mais um pouquinho para vocês. A Maat representava a vontade dos deuses. A pessoa se esforçava por agir de acordo com a vontade divina, porque era essa a única maneira de ficar em harmonia com os deuses. Para o camponês egípcio, Maat significava o trabalho árduo e honesto. Para o funcionário, significava agir com justiça. Então, essa Maat era talvez esse equilíbrio, né? Deus fez você para ser camponês, você vai ser camponês. Deus fez você para ser escriba, faraó, escravo. É Deus que quis assim. Agora eu acho que eu estou entendendo um pouco, né? É uma maneira de justificar a organização da sociedade, entende? E isso era imutável. Assim eles acreditavam. Olha só, aqui diz que a pessoa se esforçava para corresponder à vontade dos deuses. Então, digamos que a situação da pessoa não estava bem ali, né? Contra a sua própria vontade, ela se esforçaria para ficar naquele papel, mesmo que ela não estivesse feliz, entendeu? Mesmo que ela julgasse que há alguma coisa estranha, isso não é justo, que tivesse ideias, por exemplo, contra aquela organização. Eu acho que essa não é a maneira certa de se organizar uma sociedade, eu acho que é injusto. Ela, já que a vontade dos deuses, é Deus que quer assim, então eu me calo e me esforço nesse papel até o fim da vida, é imutável. Eu não luto por uma melhoria, porque isso significaria lutar contra a vontade de Deus. É muito... Olha só como é isso mesmo. Eu tenho visto Adão e Eva, de uns dias para cá, Deus me mostrou que se eu me encontrasse com Adão e Eva, eu provavelmente os acharia muito infantis, muito... talvez me parecessem até ter alguma deficiência intelectual. Entendeu?
Porque eu sou muito mais inteligente que Adão e Eva. Eu e você. Qualquer pessoa é muito mais inteligente. Mas isso antes do pecado, eu digo. Somos muito mais inteligentes. Ou seja, nossos olhos estão muito mais abertos do que o homem e a mulher sem pecado. Nós temos mais capacidade de raciocínio, de expressão, de lógica, de concatenar as ideias, organizar as ideias. Eu não sei, Deus está mostrando assim, imagina você quando você era bem novinho ou bem nova, 15 anos, como que era a sua mente? Se você de hoje se encontrasse com você de 15 anos, o que você ia achar? Nossa, que ingênuo, que infantil, ou até assim, que estúpido, né? Que tolo, que pessoa travada intelectualmente, né? Eu tenho pensado sobre isso, que Adão e Eva, eles eram... Talvez a gente possa se decepcionar com aquilo que de fato eles eram, entende? Eles não eram mais inteligentes que nós, eles eram menos, bem menos. Nós somos muito mais. No entanto, eles eram muito mais felizes, viviam em harmonia. Parece que quanto mais a gente busca, vai se tornando mais inteligente. Quanto mais a gente se esforça, mais longe a gente está de achar essa dracma. Muito mais longe. É porque talvez a gente vai buscando, assim como os egípcios, eles sabiam que a organização da sociedade era injusta, né? Tinha favorecimentos, né? Então, eles tinham que criar conceitos, teorias, até religiosas, e principalmente religiosas, que justificassem aquela disposição das coisas e levasse as pessoas a aceitarem o seu fardo sem lutarem contra esse fardo, né? Aceitando tudo isso de forma passiva. Então a gente não está lutando por um mundo melhor, nós estamos lutando por justificar as desigualdades, a infelicidade. Ou seja, o que Deus tem me falado, a gente não luta pelo fim de algum problema, mas pela subsistência equilibrada desse problema. Para que o problema continue em meio a uma paz, que não é paz, né? Eu falei para vocês que eu tive algumas experiências por sonhos de ir para o inferno visitar, e lá eles têm momentos de paz, sim, mas que não é paz. É semelhante muitas vezes a paz que nós temos aqui na terra, que é diferente da paz do céu, que também já estive no céu, né, através de sonhos. E lá há uma paz verdadeira. Por exemplo, o amor. Muitas vezes a gente chama de amor aquilo que não é amor, é um amor menor.
Deus tem me falado que a caridade, por exemplo, é um amor menor. A igualdade é o amor verdadeiro. Inclusive, eu estou me lembrando da parábola do filho pródigo, né? É como se Deus estivesse falando, quando o filho pródigo ele volta, o pai oferece para ele do melhor. E lá fora, né, diante das dificuldades dele ter perdido todo o dinheiro dele, por exemplo, ele acha caridade. Mas na casa do pai, não. Ele encontra do melhor. Então, a caridade, ela é o amor menor. E existe a paz menor e existe o amor menor. Eu sei que parece meio confuso, mas é isso que Deus tem me falado. Há níveis de paz, há níveis de amor. E quando você conhece o nível de amor, desse nível que eu estou falando, você já vai... Você vai entender muita coisa, você vai perceber isso que eu estou falando, da subsistência dos problemas, da não solução dos problemas, da não resolução. Hoje eu gravei um áudio para vocês falando sobre resolver. Então, esse verbo resolver, então não se resolve, o problema ele subsiste na paz, mas não é paz verdadeira. É como se o problema se suportasse, você suporta, mas isso não é paz, e muito menos amor. Aqui fala que essa Maat, essa moral, era um conceito de justiça social. Olha só. Logo que o Médio Império restabeleceu a prosperidade do Egito, a vida voltou a ser tranquila e o povo esqueceu as preocupações sobre como a Maat deveria ser conservada. Concebida como uma qualidade passivamente inerente à natureza do mundo, a Maat tinha limitações. Desde que era obra dos deuses e não da consciência dos homens, esperava-se que mantivesse a imutável perfeição dada pelos deuses do mundo e da sociedade. Isso excluía qualquer crítica séria da estrutura da sociedade ou qualquer possibilidade de reformá-la. O mundo e tudo que nele havia tinham sido criados pelos deuses exatamente da forma que eles queriam. Tudo era, portanto, como deveria ser, fixo, eterno e próprio. A guerra, a peste e a seca significavam simples perturbações temporárias da ordem cósmica estabelecida, uma vez que o mundo tinha sido como devia ser desde o momento da criação. Não era possível, por definição, ter havido uma época anterior melhor, nem haveria depois uma época melhor. Na mitologia egípcia não havia o jardim do Éden, nem uma idade de ouro passada, nem o fim do mundo. Ou seja, se você nascesse numa posição inferior, era isso para sempre, era imutável, né? A mesma atitude determinava a concepção que os egípcios tinham da morte e a importância que lhe atribuíam. As suas crenças sobre a vida de além-túmulo, como as que diziam respeito aos deuses, tinham velhas raízes no vale do Nilo, sepulturas
da era neolítica revelam instrumentos e víveres deixados ao lado dos mortos, objetos que só podiam mostrar a intenção de serem usados pelo falecido. Os egípcios encaravam além como uma repetição dos melhores momentos da existência terrena. Nada havia de mórbido na sua preocupação constante com a morte. Preparavam-se para ela com entusiasmo e confiança. Para eles, além morte, era coligado ainda com a carne, né? A verdade é que essas ideias é uma maneira de amansar a dor das pessoas, sabe? Evitar que as pessoas tenham vontade de ter uma vida melhor. Aí eu vou ler um trecho do Histórias da Bíblia, volume 6. Essa historinha é sobre Esther. História 5, terceira parte, convite real. A Esther está se encontrando com Xerxes. Ela tem uma angústia, né? Ela orou por alguns dias. As pessoas oraram com ela, pediu que as pessoas orassem, que jejuassem, porque ela ia ter com o rei. Ela fez um banquete, né? E ela esperava algo do rei, que é o marido dela. O rei assim o fez. Vendo a jovem e formosa rainha, sorriu, indicando que podia aproximar-se. Quando Esther tocou a extremidade do cetro de ouro, Xerxes lhe perguntou o que desejava. Com palavras bondosas, prometeu dar-lhe o que quisesse. Até metade do reino se te dará, disse ele. É muito provável que o rei não pretendesse dizer literalmente isso, mas era costume naquela época e, além disso, soava muito bem. Ele não tinha intenção de fazer nada. Quando ele faz isso, engraçado, eu nunca tinha pensado nisso, eu sempre achei, nossa, ele, né, quer fazer tudo por ela. Não, ele não quer fazer nada, ele fala aquilo que era costume, que era bonito falar aquilo. Então, ou seja, é um discurso social ali, né? Enfim, aqui eu vou ler agora o Pequeno Príncipe comentado com a Bíblia. Ele vai falar sobre as práticas dele de desenho, quando ele era criança, né? Mostrei minha obra-prima às pessoas crescidas e perguntei se meu desenho lhes dava medo. Responderam-me, por que um chapéu causaria medo a alguém? Meu desenho não representava um chapéu, mas uma jiboia digerindo um elefante. A fim de que as pessoas crescidas pudessem entender, desenhei a parte interna da jiboia. De fato, elas sempre precisam de alguma explicação. Meu desenho número 2 era este. As pessoas crescidas aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e me dedicar mais à geografia, à história, ao cálculo e à gramática. Foi assim que aos 6 anos desisti de uma magnífica carreira de desenhista. Fiquei abatido por não ter tido êxito com meus 2 primeiros desenhos. As pessoas crescidas não compreendem nada por si mesmas e é trabalhoso para as crianças estar sempre dando explicações.
Por isso precisei escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Viajei pelo mundo inteiro, um pouco em cada lado, e é certo que para isso conhecer a geografia ajudou bastante. Já à primeira vista, era capaz de distinguir a China do Arizona. Isso é muito útil para o caso de alguém se achar perdido durante a noite. Aqui eu vejo que a ingenuidade, a pureza, aquele diferencial que ele tem como criança era importante para ele. E ele não queria ficar se explicando sobre isso. E ele achava o oposto do ser crescido, que ele fala. Né? Ele não coloca adulto, mas o ser crescido. O adulto, ele acha que ele tem que ficar dando explicação para a criança. Aqui, olha que interessante, ele coloca ao contrário. A criança tem que ficar explicando. Né? Esse adulto não entende. Parece que ele é, desculpa a palavra, tapado. Né? Ele tem dificuldade de entender as coisas. Né? E aqui me vem Esther. Ela tem dificuldade de explicar as coisas para Xerxes. Será que ela tem que dizer para ele do que ela precisa? Será que ele já não sabe? Ele já deveria saber. Porque ele mesmo, vocês lembram da historinha? Ele senta com Amã, o funcionário dele. Esse Amã tem um plano contra o povo da Esther, contra o povo da esposa dele, e ele dá o anel para esse amigo dele, para fazer, para cumprir esse plano contra ela. E aí eu vejo assim, o egípcio com essa Maat, que é essa moral, né, que é muito bonito, verdade, justiça, retidão. Nossa, nós somos nós somos adultos, nós somos muito justos, inteligentes, né? Daí as teorias da psicologia, de Piaget, né? Dos critérios, né? Da disciplina, é que nem esse egípcio. E aí eu vejo Jesus, né? Por que Jesus fala, né? Vinde a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Aquele que não tiver o coração semelhante ao coração de uma criança, não entrará no reino dos céus. E eu vejo Adão e Eva como duas crianças, não fisicamente como crianças, mas na mente. E depois do pecado, eu vejo nós como essas crianças crescidas. Que ele fala aqui, seres crescidos. Quer ver? Pessoas crescidas. Parece que algo cresce dentro de nós. Essa Maat. Mas é só uma ideia bonita que justifica todo o erro. Justifica a composição da sociedade. É assim mesmo que tem que ser. Então o Xerxes, quando olha para Esther, ele pensa, mas está tudo certo, não há nada de errado, é assim que deve ser. Essa Maat, ela serve para amansar. Lembra que eu falei? Eles dizem, é a vontade de Deus que seja assim. Então, vamos misturar a Maat com a Esther. Se é a vontade de Deus que seja assim, por que Esther vai orar, jejuar para que isso mude? Não seria ingenuidade, não seria infantilidade? Você orar para que tudo aquilo que eles dizem, essa Maat, paz,
retidão, justiça, tudo isso que eles têm como ideia, mas é só uma ideia para que aquilo se torne real, chega a ser muito ingênuo desejar isso, porque eles têm todo o arcabouço, eles têm milhares de livros, milhares de códigos, de leis, mas nada disso é real de fato. Nada disso. É tudo de mentira. Por mais que eles se digam adultos, pessoas crescidas, tudo que eles têm é de mentirinha. É tudo brincadeira. Não é real. Não é de verdade. Olha a maneira que a Esther faz para falar com o rei. Ela não pode diretamente falar com ele, porque a esposa não podia procurar o marido. Ele que a procurava e a chamava quando ele quisesse. Ela faz um banquete para não parecer que ela está indo atrás dele, né? Ela faz um jantar ali. Enfim, aí eu não sei se ele vai, né, a esse jantar, né? E ela, talvez ela querer alguma coisa dele, pode dar a impressão que ela está indo contra, por exemplo, contra essa Maat. Mas essa Maat, essa ordem, eu estou misturando as coisas mesmo, para vocês entenderem. Porque é assim na nossa sociedade. Se ela deseja algo, ela não está indo contra a própria vontade de Deus. Se as coisas estão assim, não é Deus que quer assim. E eu tenho pensado o seguinte: imagina você desejar algo tão bom, que pareça infantilidade, ingenuidade demais. Então você ora por coisas menores, não pelas impossíveis. Por exemplo, aqui na história da Esther, o que seria orar por algo menor? Seria, por exemplo, ela orar pela salvação dela e do tio dela, Mardoqueu, que a criou. E um sonho talvez impossível. E é justamente o que ela vai fazer. Orar e jejuar, não só pela salvação dela, mas de todo o povo dela. Aqui, quando o autor do Pequeno Príncipe fala: as pessoas crescidas aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e me dedicar mais à geografia, à história, ao cálculo e à gramática. E aí, foi assim que aos 6 anos desisti de uma magnífica carreira de desenhista. Fiquei abatido por não ter tido êxito com meus 2 primeiros desenhos. As pessoas crescidas não compreendem nada por si mesmas e é trabalhoso para as crianças estar sempre dando explicações. Ou seja, ele abandonou alguma coisa, sabe, que ele acreditava e queria muito. E se dedicou a outra coisa que era mais adulto,
Mas, como que ele fala aqui, ó? Talvez esse pareça mais útil, né? Do que sonhar com coisas impossíveis, né? Por exemplo, Esther, ela para tudo para sonhar com algo impossível, né? Se o próprio rei estava junto com o Amã naquele plano, como que ela vai falar com ele para que ele fizesse o oposto? E outra, se ela pedisse para que ele salvasse ela e alguns poucos familiares dela, não. Ela quer salvar todo o povo dela. Quando Jesus vem com o Sermão da Montanha, dizendo todas aquelas coisas, aliás, tudo que ele pregou em 3 anos, todas as frases dele é de uma ingenuidade tamanha. É um padrão muito alto, entendeu? E, às vezes, a gente pode dizer, Jesus, eu acho que você deveria se dedicar mais a outras coisas, porque essas coisas são muito utópicas, entendeu? Aqui não é assim que funciona. Aqui nós temos essa Maat, nós temos essa moral, que é muito bonita, mas ela funciona dessa forma. É Deus que quer assim, é Deus que fez com que a sociedade fosse repartida dessa maneira. E é assim para sempre, é imutável. Nós não vamos orar para que isso mude. Nós não vamos orar, nós não vamos pedir, nós não vamos lutar. Nós vamos simplesmente aceitar, é assim e pronto. Essa é a maneira certa de encarar as coisas. Como que é? Aceita que dói menos, né? Mas não é. Então, eu vi isso por esses dias. Essa busca desenfreada por conhecimento, esforço físico, demonstração de poder, e parece que a gente nunca vai achar a dracma perdida. Nunca, nunca, nunca. Ninguém vai achar. É só essa Maat. A Maat, ela justificava o sofrimento, né? Ela servia, por exemplo, no dia que a pessoa estava lá sofrendo naquela vida, ela olhava para a Maat e ela pensava, é isso mesmo, é isso que Deus quer, então eu vou continuar aqui sofrendo. E vou fazer isso com orgulho. Então, assim, as pessoas não lutavam por um mundo melhor. Isso era a conclusão mais madura que eu poderia chegar. Que o mundo não pode, não vai mudar. Quem é adulto, quem é maduro, quem é inteligente, entende isso. E quem sonha com um mundo melhor, igualdade, paz, fraternidade, amor, são as crianças só. E os adultos não podem compreender essas coisas. Eles podem comprar muitas coisas, eles podem ter muitos papéis, documentos, títulos, mas as coisas simples eles não compreendem. E é essa que é a queda, né, do Éden.
E aqui, a última parte que eu li do Egito, ele fala sobre os túmulos, né? Então, eles acreditavam que depois da morte, o que eles iam viver? Uma reprise dos melhores momentos da vida deles, como se a morte fosse uma continuação dessa vida aqui, o que é um grande engano. A morte não é a continuação dessa vida aqui. Aqui é como se fosse um sorvete. Baunilha com chocolate. Vamos colocar a baunilha é a pureza, o chocolate é a escuridão. Eu não sei. Tem essa duplicidade do claro e do escuro, né? Então, por isso que às vezes gera um pouco de confusão. A Terra é tão maravilhosa, nossa, a Terra é ruim, a vida é muito boa. O mundo é um paraíso, o mundo é um inferno. Porque as duas coisas estão convivendo aqui, o céu e o inferno. Só que fora daqui nós temos o céu, que é o depois da morte, o inferno, que é puro, integral. O bom, e o mal. Aqui não, as duas coisas convivem. Então, o depois aqui não é continuação, não é a outra terra, você não vai para outra terra. Ou você vai para o extremamente bom, ou você vai para o extremamente ruim. Então não existe continuação, reprise das coisas daqui. É extremamente diferente e discrepante. Por mais que você tenha uma vida boa aqui, se você for para o céu, é completamente diferente lá. Porque é outro nível do que é bom. Por isso que a cobrança de Jesus é alta, né? Ele fala sobre um tipo de amor que muitas vezes aquele que a gente desenvolve aqui não é, né? Não é amor. Não é esse amor que às vezes a gente pratica só para livrar nossa consciência, sabe? De não ficar com a consciência pesada por não ter feito nada. É outra coisa. Então, eu acho que muitas vezes essa confusão entre a teoria e a prática, ela amarra o ser humano, né? Porque ele fala, olha lá, existe isso. Mas é o que Deus tem me falado, é uma receita de bolo sem bolo. É só a receita. Você tem várias receitas, mas você não tem a prática, né? E Deus está me lembrando o seguinte, o esforço é o mesmo. Se você for orar por algo menor, algo maior, o esforço é o mesmo. É claro que não significa que você vai pedir algo enorme para Deus que Ele vai fazer. É Ele que vai decidir, mas o esforço é o mesmo. Por exemplo, se tem alguma situação que te causa dor, que te causa sofrimento, você orar para Deus te dar paz, te dar condições de sobreviver em meio a essa situação, é o mesmo esforço que você pedir para Deus te tirar dessa situação. Fazer
você viver uma nova situação, entendeu? Em que você não tenha esse problema subsistindo em todos os dias, entende? Mesmo que você fale, é impossível, mas aí é que a gente manda para Deus, né? É Ele que resolve. Então a gente tem que usar nas nossas orações. Nós temos que ter o coração da criança, que a criança, ela sonha, ela deseja, ela pede, e ela não vê nada como impossível. A criança é engraçada, ela quer ir para um lugar, ela não pensa que ela tem que pegar um avião, que ela tem que pegar um carro. Para ela ir no mercadinho da esquina é a mesma coisa, por exemplo, de ir para o Japão, né? E aí, como a gente sabe das dificuldades, a gente pede para Deus para ir para o mercadinho da esquina e não consegue pedir as coisas que são mais longe, né? E a gente tem que pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Que outro dia Deus falou assim para mim: qual é o pai, né, que o filho pedindo um pão dá uma pedra, dá uma cobra no lugar? Não. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o Pai que está no céu. Então a gente tem que usar das nossas orações, sim. Sim. Não se contentar com a ideia teórica de algumas coisas. Ai, que bonito, a paz na teoria, isso, né? Se você não vê isso, se você não está respirando isso, não está respirando essa paz, esse amor, sabe? É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.